Bom dia! Nós estamos nos últimos devocionais falando sobre o livro de Atos. E hoje, capítulo de número 19, dos versículos 13 a 16, conta uma história muito interessante. Está escrito assim: Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram nus para casa e feridos. Essa história me lembra um fato real que aconteceu na minha cidade, no Rio de Janeiro, quando eu era criança. Um homem estava ali pregando o evangelho, falando de Jesus, tocando violão numa praça pública, a Praça Araribóia, lá em Niterói, quando de repente um cara endemoniou, manifestou demônio ali na frente dele, e ele foi expulsar aquele demônio, e aconteceu ali uma cena engraçada para todos que passavam por ali. Aquele endemoniado tomou o violão da mão daquele cristão, saiu correndo atrás dele, ele correndo, endemoniado atrás, querendo dar violãozada nele. E por que essas coisas acontecem? Por que aconteceu isso na história que eu acabei de contar? Por que aconteceu isso com esses 7 filhos de Seva que apanharam do endemoniado? O próprio texto que nós lemos aponta o motivo: a falta de relacionamento com Jesus, falta de relacionamento com Deus. Porque há pessoas que pensam que o nome de Jesus, que a fé em Jesus é uma espécie de amuleto, é uma fórmula mágica, que se a pessoa está ali pertencendo a alguma igreja, se a pessoa participa dos cultos, se a pessoa sabe falar os jargões evangélicos cristãos, então ela tem autoridade agora para mover o mundo espiritual. E não é assim que acontece. Não é por religiosidade, não é por liturgia, não é por ritos que nós temos autoridade espiritual. É pelo relacionamento profundo com Deus. Muitos querem o fácil, querem mover o mundo espiritual, querem experimentar milagres, maravilhas através deles, mas não querem se relacionar com Deus, não querem abrir mão das suas paixões, dos seus desejos, não querem uma vida devota, dedicada exclusivamente a Deus. E isso gera situações como essa que eu contei, que nós lemos aqui no texto. E é interessante a resposta do demônio, do endemoniado, para aqueles homens. Ele disse: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? E é a pergunta que eu te faço nessa manhã. Você é conhecido no céu e no inferno? Você é conhecido no céu pelo seu relacionamento íntimo com Deus e é reconhecido no inferno como alguém que tem autoridade? Cuidado, não queira a bênção sem antes querer o abençoador. Não queira o milagre sem antes querer aquele que faz o milagre acontecer. Não queira nada de Deus sem antes querer a Deus. E que você seja esse que se relaciona intimamente com Deus, como era o apóstolo Paulo, e que milagres, maravilhas aconteçam através de você, que você tenha autoridade espiritual para repreender demônios, para orar pelos enfermos e vê-los curados, para ser reconhecido no céu e no inferno como alguém que tem uma amizade profunda com Deus através de Jesus. Deus assim te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.